partida, né, de onde nós paramos, estávamos comentando sobre a diferença de finalidade de uso de um sistema operacional para um dispositivo móvel e um sistema operacional desenvolvido para atender as necessidades de um dispositivo computacional convencional, né? E aí, nesse segundo momento aqui, nós vamos entrar na parte de disposição interna do sistema operacional. Como é que ele atua internamente? Como é que ele gerencia a memória? Como é que ele se comunica com o processador? Como é que tudo isso ocorre e o sistema operacional, digamos assim, interage com tudo isso, permitindo que você possa utilizar o equipamento, seja em um computador ou em outros dispositivos, embora nós tenhamos conversado antes do intervalo que cada dispositivo, dentro do seu projeto de arquitetura voltado para uma finalidade, ele tem uma concepção, um objetivo diferente. Então, é óbvio que todo sistema operacional é para garantir que você opere o dispositivo, mas também terão as suas particularidades. Perfeito? Então, vou compartilhar minha tela. Uma apresentação aqui para ilustrar o assunto. Beleza. Pergunta, vocês podem ver minha tela aí, tudo bem? De boa, tranquilo. Sim, dá para ver sim. Sim. Legal, ok. Pessoal, para quem havia... Ok, obrigado pelo retorno. Para quem havia perguntado aí antes do intervalo se eu estaria disponibilizando esse material, além do link ao acesso ao site que já disponibilizamos na aula anterior, isso também está disponível aí no canal, tá? Se vocês olharem as chamadas anteriores, eu acrescentei, dei uma editada na chamada para aula e incluí um item chamado material de apoio, tá? Não coloquei na aba arquivos, nas pastas de arquivos de aula, que eu não costumo usar daquela forma. Como disse, cada professor tem a sua maneira de organização, eu tenho a minha, e procuro conversando com vocês aqui, e no próprio canal da chamada da aula, disponibilizei o material de apoio. É o link para esta apresentação aqui, que foi feita no Google Docs, beleza? Então, vamos lá. Gestão de sistemas operacionais. Diga, alguém quer perguntar alguma coisa? Peraí, é que eu não consegui acessar o arquivo. Fala que eu preciso ter acesso. Está bloqueado? Tudo bem, então eu vou dar uma olhada lá depois e verifico isso para vocês. De qualquer maneira, eu posso também baixar em formato ou PDF ou em formato PowerPoint, né? E disponibilizar novamente. Então, vou fazer desta forma. Se está dando algum tipo de bloqueio, eu vou simplesmente baixar e disponibilizar. Só não vou fazer isso agora, né? Porque estamos aqui no meio do desenvolvimento do assunto. Aliás, no meio não, no início, né? Eu já faço isso assim que a aula estiver finalizando, retomo isso aí. O único detalhe de trabalhar com arquivos compartilhados é que, às vezes, né, de uma turma para outra, ele pede para compartilhar novamente. Então, a gente já resolve isso, tá bom? E aí, vamos falando aqui sobre a parte de conceito do sistema operacional, né? Só para a gente começar e continuar, para a gente poder embalar, né, na linha de raciocínio, para que a gente não se perca. Começamos falando sobre a finalidade do sistema operacional, ponto. Ou seja, para que serve um sistema operacional? Para que eu uso um sistema operacional? E aí nós já conceituamos aqui que o sistema operacional, como seu próprio nome, né, como a própria terminologia deixa clara, ele serve para permitir que você possa operacionalizar, utilizar um dispositivo. E aí ele tem ali a sua aparência, né, as suas telas, as suas funções, os seus recursos, que vão divergir de um para outro. O Windows, Linux, o Android, o iOS, ou enfim, né, entre dispositivos móveis, entre computadores pessoais, supercomputadores, que é uma outra classificação de dispositivos que em algum momento falaremos aqui, os chamados supercomputadores. Perfeito? Então, nós temos para cada tipo de dispositivo um sistema operacional que o atenda melhor, e alguns em comum. E dentro do sistema operacional, agora vamos fazer o seguinte, vou me direcionar para o uso do computador, e vou pegar neste segmento como exemplo aqui, o sistema operacional mais utilizado em larga escala no planeta, o Microsoft Windows. Quando nos referimos
a dispositivos móveis, esta divisão de mercado muda. Hoje nós temos uma parcela de mercado, em sua maioria, sendo usado pelo Android, tá ok? Dentro do segmento de dispositivos móveis. Pessoal, vou pedir mais uma vez, por favor, quando estivermos numa videoaula, por gentileza, deixem o áudio desabilitado, né? Já estamos indo para a terceira semana, então estamos lembrando novamente. Tudo bem? Vou aguardar vocês se antenarem aí, eu posso continuar. Me perdoa, professor. Pode continuar. Tá ok? Por nada, sem problema algum. Então, no caso de computadores e notebooks na esfera de computadores convencionais, o sistema operacional Windows desenvolvido, comercializado pela empresa Microsoft, que também é detentora dos direitos aqui do Microsoft Teams, é o sistema operacional hoje mais utilizado no mundo. Tá ok? Não estamos aqui discutindo se é bom, se é ruim, se é melhor ou se é pior, mas isso é o que o mercado apresenta, ok? Ele é líder de segmento desde o seu lançamento. E como é que internamente um sistema operacional como o Windows divide o funcionamento? Porque nós temos a característica de apresentação para nós, pessoas, usuários, né? Aficionados por tecnologia que utilizam esse equipamento. Ele se apresenta de uma forma diante de uma tela. Mas por trás dos bastidores, como é que o camarim funciona? Qual é a receita, né, digamos assim, deste prato? Como é que ele é criado? O que tem por trás dos bastidores do Windows? Tudo bem? Então, esta apresentação fala sobre isso. Como eu falei, entre a tecnologia que nos encanta e fascina, nós temos um submundo, um universo underground lá atrás, que garante esse funcionamento, que nem sempre é tão, digamos assim, não posso dizer que não seja interessante, ele não é tão simples quanto utilizar, é um pouquinho mais complexo, você tem que entender como aquilo é feito. E aí, vamos lá. Acabou avançando um a mais aqui. Bom, aqui, ó, nesta tela, eu tenho uma divisão, como se fosse basicamente dividindo aqui em etapas, ou andares, ou camadas, né? A apresentação de um sistema operacional para vocês, para nós aqui diante da tela do nosso computador. Então, começando pela parte mais baixa, tá? Que seria a parte de dispositivos computacionais internos. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar o apontador, é que às vezes eu coloco o apontador e ele começa a travar a tela aqui. Eu tenho CPU, memória e dispositivos. Isso aqui é interno no computador, ok? Lembrando, e eu gosto de sempre enaltecer isso no primeiro módulo, CPU, ao contrário do que a grande maioria costuma se referir, CPU não é o gabinete do computador, tá, gente? Todo mundo chama o gabinete, a caixa aonde fica a placa-mãe, processador, memória e tudo mais, de CPU. Tecnicamente está errado. CPU é o acrônimo de Unidade Central de Processamento. Sendo mais específico, o processador do computador. Então, quando eu chamo aquela caixa retangular, que é o gabinete de CPU, que popularmente é uma terminologia equivocada, mas que todo mundo usa, né? E informalmente todo mundo sabe o que é uma CPU, que é o gabinete. Aí a gente tem que separar o que é a terminologia informal do que é terminologia técnica. Lembrem disso, eu não estou aqui, vamos ficar pegando no pé de detalhes, mas esses detalhes, como já disse, às vezes num processo seletivo, numa entrevista, num concurso público, de tanto falar a gente acaba se habituando e erra, tudo bem? Então, CPU é a unidade central de processamento, é o processador. Gabinete é a caixa onde ficam, onde são armazenados, colocados todos os componentes que montam a configuração do seu computador. Memória e outros dispositivos, placa de vídeo, placa de rede, enfim. Quem é esta camada aqui chamada kernel?
todo sistema operacional tem uma camada intermediária. Estou dividindo em andares aqui, ou, digamos assim, em partes, porque eu tenho a apresentação da tela do sistema operacional que todos nós utilizamos, seja o Windows ou qualquer outro, mas internamente, como nós iniciamos aqui o raciocínio, eu tenho toda uma programação por trás disso, que faz a comunicação entre a tela, esta aparência, né, digamos assim, para o usuário, e comunica isso, interliga isso com o funcionamento dos dispositivos internos, memória e processador e outros, né, placa de vídeo e assim por diante. Quem faz esse intermédio aqui, ou seja, que joga no meio campo da equipe, alimentando o ataque e gerenciando também a defesa, é o kernel. Kernel, traduzindo de forma funcional e não literal. Quando nós estudamos tecnologia, tem que saber separar o inglês técnico do inglês literal. Quando você traduz de forma literal, ou seja, na síntese do que significa, muitas vezes perde o sentido. Tá? Então, a gente traduz de forma funcional. Para que isso serve e como funciona? O kernel é o núcleo do sistema operacional. É onde está o seu código, a programação que dá vida a ele. Tá ok? Quando você clica ou toca em alguma função, em algum aplicativo, em alguma funcionalidade da sua tela, do seu smartphone, ou pega o mouse e clica em alguma coisa no seu sistema operacional, aí no seu computador, entre o evento de você clicar ou tocar a tela e isso disparar uma ação no computador, dentro do kernel existe um código que foi programado numa linguagem de programação associado a um clique ou um toque na tela e que vai executar uma função utilizando um recurso computacional deste equipamento, aonde ele vai precisar alocar memória e solicitar processamento. E se porventura precisar de algum outro dispositivo, ele também solicita, dependendo da execução que está sendo solicitada. Essas execuções nós chamamos de processos. Tudo que você executa num computador, ou no seu smartphone, ou no seu dispositivo, internamente é visto como processos. Um processador hoje, convencional, por mais simples que seja, ele consegue executar processos com milhões, bilhões de ciclos de instruções por segundo, tá? Isso é um volume muito grande. E, para isso, ele consome recursos de memória. Então, estou fazendo também aqui, gente, tá ok? Algo resumido. Que se nós formos estudar a arquitetura interna de processadores, isso aqui dá um curso de engenharia da computação de 4 ou 5 anos, tá? Esta conversa não é tão simples como eu estou apresentando para vocês. Internamente, dentro de cada termo desse aqui, também tem todo um ecossistema, entre aspas, tá? Ecossistema tecnológico. Pelo amor de Deus, não vamos confundir com a aula de biologia, senão estaria cometendo um crime aqui, acadêmico. Quando eu digo, faço analogias aqui, um ecossistema porque tem todo um aparato tecnológico dentro da unidade central de processamento. Nós temos aqui registradores, nós temos a parte de endereçamento dentro do processador, nós temos o núcleo do próprio processador, ou vários núcleos, né, porque nós temos aí a tecnologia multicore, onde cada processador pode ter aí inúmeros núcleos, e aí vai acrescentando o quê? Diferença de capacidade, né? Enfim, um Core 7, um Core 3, um Core 5, ou no caso da AMD, Ryzen 5, Ryzen 7, e por aí vai. Quanto maior a quantidade de núcleos do processador, maior a quantidade de instruções que ele consegue executar por ciclos por segundo. E aí também, obviamente, maior o desempenho e o custo deste processador. O mesmo em relação à memória. Dentro do conceito de funcionamento interno da memória, eu também tenho como estudar isso internamente por muito tempo. Nós temos muita coisa aí dentro. Eu estou, digamos assim, resumindo, porque o nosso objetivo aqui é o sistema operacional e não o equipamento, ok? Não é algo tão superficial, porque eu tenho muito respeito por conhecimento. Toda vez que a gente resume algo pela superfície, a gente torna aquilo simples.
A ideia é simplificar, mas eu não posso banalizar. Temos que entender que tem um outro universo aqui dentro, mas vamos nos prender ao kernel. Então, o kernel é o núcleo, é o código do sistema operacional. E como vocês estão começando agora, por exemplo, nas aulas de lógica, a começar a entender lógica de programação, que é o que faz funcionar os programas, que depois vocês codificam. Então, por trás de cada execução, por trás de cada processo dentro do Windows, eu tenho no núcleo do sistema operacional um código programado para fazer aquilo funcionar. Alguém programou isso, né? A equipe de desenvolvimento da Microsoft, do Android, enfim, criou isso. Pararam por muito tempo para desenvolver isso. E aí, como eu disse, interliga as aplicações. Que aplicações? Vamos lá. Você está no seu computador, nós estamos no nosso computador. Eu estou aqui agora, nesse momento, no meu notebook. Eu estou usando um Acer, tá? Eu tenho aqui 12 GB de memória RAM, um SSD de 512 GB, meu dispositivo de armazenamento, e o meu processador é um Ryzen 7 da AMD, tá? De terceira geração, uma máquina relativamente muito boa, né? E aí eu tenho aqui, no caso, como aplicação sendo executada neste momento, o Microsoft Teams, por onde eu estou usando a aula com vocês aqui, e o meu navegador de internet, o Google Chrome. Então, eu tenho duas aplicações nesse momento sendo executadas, o Google Chrome e o Microsoft Teams. Quem é que está gerenciando isso? O meu sistema operacional, que é o Windows 10. Porém, internamente no Windows 10, eu tenho um código que foi programado para permitir que isso aconteça e vai gerenciando recursos de processamento e recursos de memória e outros dispositivos. Por exemplo, todas as vezes que eu compartilho minha tela, para uma economia de banda, ele corta a minha saída de vídeo, porque eu estou usando a versão online do Teams. Se eu estivesse na versão instalada, ele manteria a minha imagem. Como eu estou conectado remotamente, para que haja um desempenho melhor, estou compartilhando minha tela, ou seja, estou usando um dispositivo de vídeo, porque eu vou ter que usar memória de vídeo para compartilhar minha tela. E estarei enviando dados da minha tela para serem processados à distância. Isso vai fazer o quê? Um tráfego maior na minha rede. Para diminuir esse tráfego, o próprio sistema operacional, via esta aplicação, interrompe o meu dispositivo de vídeo, esse device aqui. Olha como temos uma sincronia acontecendo. Percebam que numa simples aula remota, existe uma combinação de fatores inteligentemente programados para que eu tenha um desempenho melhor. A aplicação é o que está rodando na última camada, lá no topo, que no meu caso, repetindo para que haja entendimento de todos, o navegador para acesso à internet e Google Chrome, e a plataforma para aula, que é o Microsoft Teams. São as minhas duas aplicações, estão na camada Application. Dentro do meu kernel, que é o núcleo do Windows, lá dentro, isso não aparece nem para mim nem para vocês, mas dentro tem uma usina trabalhando, tem um monte, entre aspas, tá? Um monte de operário nesse momento ralando para garantir que isso funcione. E eles estão gerenciando processador para ver se eu tenho capacidade de processamento para gerenciar tudo isso, verificando se eu tenho memória disponível para que isso esteja com bom desempenho e também monitorando os meus dispositivos que foram usados naquele momento. E agora vem, né, nosso aluno mais assíduo, que é o carro do ovo. Vamos lá. Faz parte. Professor, Pois não. por que a gente não peças da AMD com peças da Intel? Será que tem algum tipo de interferência? Desculpa, jovem, alguma coisa cortou que eu não te ouvi. Por favor, repete para mim, por gentileza. Por que não é recomendado misturar peças da AMD com peças da Intel? Será que existe algum tipo de interferência? Então,
Quem é que está perguntando? É que eu não estou podendo ver aqui o nome, só para poder te falar pelo nome aqui. Quem? Tiago. Ô, Tiago, deixa eu te explicar. Dentro dessa parte, vamos voltar aqui naquela definição do início da aula de arquitetura, né? A arquitetura, quando a gente fala arquitetura, pode ficar meio abstrato, meio distante de vocês, mas não é, algo bem próximo, né? Quando você constrói um edifício, uma casa, antes do engenheiro, do mestre de obras e a equipe da construção civil edificar, dar forma àquilo, alguém projetou, né, que foi o arquiteto. Ele foi lá e desenhou uma planta, seja de um prédio, de uma casa, seja do que for. Então, a arquitetura tem um desenho que projeta o funcionamento. Quando você tem, dentro de empresas, né, digamos assim, de tecnologia, padrões de arquiteturas diferentes, significa que eles não terão uma boa combinação de recursos tecnológicos. Porque são fabricantes que cada um opta por uma linha de arquitetura diferente. Eles não vão conseguir sincronizar seus recursos. Não funciona. Todos os dispositivos da Intel têm uma linha de arquitetura que trabalham com outros recursos, que trabalham com outra filosofia de funcionamento. E isso não significa, e estou deixando muito claro, que um é melhor e que outro seja pior. Significa que sejam diferentes, ok? Não são compatíveis. Então, não é uma questão de interferência, é uma questão de comunicação. Eles não usam as mesmas linhas de funcionamento. Então, o que acontece? Se eu colocar numa placa-mãe, né, que foi projetada, placa-mãe é um dispositivo onde eu instalo todos os componentes de um computador, né? Se você tem uma placa-mãe que foi projetada para um processador da Intel, ali não tem como instalar um processador da AMD, são incompatíveis. Os fabricantes de dispositivos, eles já fabricam para A e para B. Vamos pegar aqui um fabricante muito renomado de placa-mãe, por exemplo, a própria ASUS, a Gigabyte, a PC Chips, elas fabricam placas-mães para a AMD, compatíveis com a arquitetura AMD, e fabrica placas-mães para a arquitetura Intel, para que eu possa explorar o melhor potencial de A e de B. Não tem como, ou até hoje não houve uma placa-mãe que seja compatível com os dois, porque eles têm arquiteturas diferentes, eles são projetados diferentes. E aí, quando eu, por exemplo, por isso que é importante conhecer a arquitetura, porque não é apenas o processador, é tudo, tá? Eu tenho alguns processadores da AMD que têm uma linha de combinação com algumas plataformas de memória que garantem um desempenho ainda melhor. Eu tenho alguns dispositivos da Intel que, combinado com alguns padrões de memória, tem um ganho também muito interessante, mas eu preciso estudar, conhecer essas arquiteturas e entender quando é que elas se potencializam. Tá ok? Porque o fato de ser compatível também não garante muita coisa. Tá? O fato de ser compatível significa que funciona. Mas quando estamos falando de performance, não é funcionar no limite, funcionar no topo, funcionar com excelência. Quando eu busco excelência, aí eu tenho que estudar arquitetura. Eu vou pegar aquele processador e vou buscar uma placa-mãe que tem um chipset embutido na placa, que se comunique com aquele processador e extraia o máximo dele. Vou estudar o melhor padrão de memória para poder ser compatível com o melhor desse processador. Vou escolher a melhor placa gráfica para a arquitetura deste conjunto. E quando eu conheço isso, e vou ser bem sincero com você, tá? A maioria dos profissionais, não digo que não saibam disso, mas procuram não se aprofundar muito, porque às vezes não está muito afim de ficar... Não é perder tempo, mas são detalhes. E detalhes fazem diferença. Quando você conhece um pouco mais, sai do óbvio, você consegue, com menos investimento, obter um melhor resultado. Porque quando você tem um grande poder de investimento, você compra o melhor de tudo e está feita a luz. Agora, nós vivemos numa realidade um pouco diferente. A tecnologia tem um impacto financeiro nas nossas vidas muito diferente de, por exemplo, quem ganha em euro, quem ganha em dólar. Então, aqui, para nós, faz sentido a gente entender melhor essa combinação de arquitetura para que a gente faça o melhor uso do nosso custo-benefício. Porque para nós é caro, hein, meu?
Você montar um bom computador hoje para a nossa economia, para o peso que está o dólar hoje em relação ao real, sai caro. Então, assim, saber combinar arquiteturas hoje, eu acho que é uma coisa, assim, determinante para que você consiga fazer um bom uso do teu dinheiro e ter um bom retorno disso. Tudo bem? Então, não sei se eu consegui explicar a sua dúvida, mas são linhas de fabricantes que trabalham com arquiteturas e projetos diferentes. Eles não se conversam. Cada Não, entendi. fabricante tem uma linha. Tudo bem? E outro negócio que eu queria perguntar, que é a versão de memória RAM, por exemplo, DDR4, DDR3, ela se encaixa nesse negócio de arquitetura também, não é? São padrões. Sim, São entendi. padrões. Eu tenho o padrão DDR2, padrão DDR3, tenho o DDR, e eles são incompatíveis. São padrões de tecnologia que foram evoluindo, né? Do DDR, eu fui para o DDR2, do DDR2 surge o DDR3, hoje temos o DDR4 e já estamos em aí, se não me falha a memória, o DDR5 também já está chegando, se já não está. O que difere de um para o outro? Frequência, ou seja, a frequência é a velocidade com a qual você consegue disponibilizar e trazer recursos de memória. E aí você tem cada vez mais desempenho, né? E hoje nós temos também esta questão. E aí, dentro do padrão DDR5, eu tenho a arquitetura da memória DDR5. Dentro do padrão DDR4, eu tenho a arquitetura DDR4, porque eu tenho fabricantes de memória. Tem fabricantes diversos. Dentro do mesmo padrão DDR4, eu tenho vários fabricantes. Existe um padrão internacional para que você possa fabricar memórias de um mesmo padrão e sejam compatíveis. Mas para que você explore o maior e melhor potencial de cada uma delas, tem que saber sincronizar. Por exemplo, vamos lá. Você tem na sua casa um computador com 2 módulos de memória DDR4, só que são de frequências diferentes. Um numa frequência mais alta e o outro na frequência mais baixa, embora ambos sejam de 8 GB, num total de 16. Você tem 16 GB de memória disponível na sua máquina, porém, um módulo de 8 numa frequência de, sei lá, 1.300 GHz e o outro de 2.600. A frequência, isso aqui, gente, começa a entrar muita informação e eu quero, por favor, me desculpem, não quero confundi-los. Eu tenho o maior prazer de falar sobre tudo, mas em alguns momentos pode confundir. A frequência é o intervalo de tempo em que você demora para conseguir alocar e trazer da memória. Isso são ciclos de instruções por segundo. É milésimos de segundo, é tudo muito rápido. Quanto maior a frequência, maior a rapidez do funcionamento de memória. Porém, quando você tem duas memórias com o mesmo padrão, digo, DDR4, mas com frequências diferentes, para que o sistema opere, ele diminui pela frequência mais baixa, e ambos vão atuar na frequência menor. Tudo bem? Isso é muito comum, porque nem sempre, diante do mercado, você consegue, por exemplo, comprar a memória do mesmo padrão e com a mesma frequência. Às vezes você não encontra, né? Você achou por um preço mais acessível com uma frequência diferente, às vezes de um fabricante diferente, que é possível. Você pode ter 2 módulos de memória no seu computador ou mais de fabricantes diferentes, embora todos eles sejam do mesmo padrão, DDR3, DDR4, mas tem que ser padrão. Mas a partir do momento que você compra de fabricantes diferentes, eles seguem o mesmo padrão, mas podem ter arquiteturas com detalhes diferentes. E aí ele vai sempre nivelando pelo mais baixo. Você continua tendo 16, mas a forma como esses 16 serão usados vão diminuindo, vai diversificando. E aí são conceitos que a gente precisa parar para explicar com mais detalhe. E olha, repito, a gente volta nesse assunto aqui, que eu tenho o maior prazer de falar sobre essas coisas, porque essas perguntas aqui é que fazem o entendimento melhorar. E às vezes pode complicar para quem não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas é muito legal porque você tem isso no dia a dia. Se você for colocar mais memória no teu computador, você tem que saber escolher. E escolher pelo padrão está corretíssimo, mas considerar fabricante e frequência, opa, é ainda mais importante. Mas vai funcionar. Tudo bem? Vai funcionar, porém você tem algumas variações. E aí nós temos outras questões que são importantes. Por exemplo, você tem a memória RAM do teu computador e você tem, por exemplo, o seu vídeo, né, a sua placa de vídeo, que pode não ter memória dedicada, que é uma memória só dela, e ela vai buscar memória
do computador a memória RAM. Então, você já tenha mais alguém precisando de memória. Então, você tem aí um bolo sendo fatiado várias vezes. Tudo isso é determinante para o resultado final do desempenho. E tudo isso aqui, eu agradeço pela pergunta, porque me dá a possibilidade de colocar mais função para o kernel. Tudo isso vai estar interligado e gerenciado aqui pelo núcleo do sistema operacional. Porque se você tem nessa parte aqui de meios, né, dispositivos, device, uma placa de vídeo. O que é uma placa de vídeo, pessoal? É um recurso, é um componente, é uma peça responsável por gerenciar isso aqui, ó. Tudo que aparece na tela do seu computador. Quanto maior a capacidade gráfica do seu computador, melhor o desempenho gráfico. Se você, por exemplo, trabalha com edição de vídeo ou gosta de jogar, você vai ter uma atualização de quadros, de frames, uma nitidez de resolução, uma precisão maior. São imagens mais nítidas, são imagens mais claras, você tem mais realismo, é muito mais agradável. Mas quanto mais cara, né? Quanto mais memória de vídeo, quanto mais potente tua placa de vídeo, mais cara ela se custa, mais memória ela usa. Então, tem memórias, tem placas de vídeo que você compra, componentes para gerenciar vídeo, que já vem com memória embutida nela. São chamadas memórias dedicadas. Outras não, elas vão usar memória compartilhada, vão utilizar a mesma memória que o sistema operacional. Ó. Então, aí, este bolo, né, entre aspas, é fatiado também por outros dispositivos. E quando esta memória, por exemplo, que vai ser fatiada também por outros dispositivos, na sua combinação, ela tem frequências diferentes, é de fabricantes diferentes, e ela tem ali arquiteturas diferentes, são pequenos detalhes que interferem na qualidade final. Inviabiliza? Não, pessoal, não inviabiliza. Funciona e funciona direitinho, porém, você não consegue ter daí a performance máxima. E você só percebe isso para quem usa no limite. Jogador, cara que mexe com gráfico, produtor de vídeo, designer, que precisa de um desempenho melhor, percebe que há uma sensível diferença. Quando você combina isso tudo com precisão e quando você já não tem essa possibilidade. Mas para o uso no dia a dia normal, por exemplo, para acessar a internet aqui e dar uma aula, isso não muda nada na minha vida. Para vocês acessarem, por exemplo, o YouTube e ficar vendo música, isso não muda nada. Isso é para quem faz uso específico e precisa de performance. Aí você percebe que faz diferença. Por exemplo, caras que jogam online aqui, um HD SSD para você ter um tempo de resposta mais rápido já te ajuda. A galera que curte game sabe disso. Mas, ó, a gente pode parar uma aula, nós temos o ano todo para pegar só esses detalhes. E eu acho legal que a gente faça isso até mais para frente, quando todos vocês já estiverem um pouquinho mais familiarizados com alguns termos. Que vocês têm aula de manutenção, né? Que eu acho que eu não sei quem é que dá para vocês IMC. Mas em algum momento vocês já vão ver a parte de vídeo, vão ver placa-mãe, vão ver memória. E aí, uma fala como essa minha aqui passaria a ter mais sentido para vocês, porque seriam termos que vocês já teriam ouvido falar. Mas tudo bem, na medida do possível a gente vai tentando também, né? Não sei quem é o professor que está com vocês nessa aula, mas a gente vai conversando aqui e isso só ajuda a gente dar o sentido para a nossa aula aqui. Então, voltando ao nosso ponto de partida, a questão da divisão interna do sistema operacional. A aplicação é o que está rodando na tela, que você está vendo ali, que pode ser um jogo, pode ser um aplicativo, pode ser um navegador de acesso à internet, como eu estou usando aqui, pode ser o Microsoft Teams. E o kernel é o núcleo do sistema operacional, tá ok? Ninguém me perguntou isso ainda, mas eu vou aqui, né, dar uma de abelhudo e vou falar, né? Alguém faz ideia qual é a linguagem de programação que tem no kernel do Windows? Qual é a linguagem utilizada para programar o Windows? Primeiramente, linguagem de programação, vocês já sabem o que é? Já viram isso na aula de vocês ou ainda não? Não, professor, a nossa aula vai ser essa semana ainda. Perfeito. Ainda não. Oi? Então, linguagem de programação, gente, vamos lá, deixa eu só sintonizar, porque senão eu acabo atropelando. Realmente, desculpem, né, porque nós tivemos o acolhimento, masterclass, a avaliação diagnóstica, as aulas estão iniciando de fato agora, né, então vocês vão estar tendo contato com isso agora. Linguagem de programação é a linguagem que você utiliza para criar códigos de programa. E um código, né, um programa é feito com base numa lógica desenvolvida
naquilo que vocês estão ou começarão a ver na aula de lógica, que é como funciona o raciocínio. Porque antes de programar, eu tenho que criar uma função, né? Entender para que eu estou montando aquilo. Aí eu desenvolvo o raciocínio. E vem a linguagem de programação e eu codifico. A linguagem de programação utilizada para codificar, para criar o kernel do Windows, é a linguagem C. Tem o C, tem C++ e um pouquinho de Assembler. São linguagens de programação que estão por trás do código do kernel, né, que é o núcleo programável do Windows. Porque, assim, toda aplicação é um programa. E o sistema operacional também. Só que o sistema operacional, ele é um programa, um software, né, que permite que você utilize outros programas, porque ele está num nível intermediário da camada, entre as peças do computador e o usuário final que utiliza apenas as aplicações, ou os aplicativos, os recursos, os serviços. Perfeito? Então, eu tenho, nas aplicações, os programas em geral, os softwares que estão aqui. O kernel é o núcleo do sistema operacional que programável, né, em uma linguagem de programação, no caso do Windows, linguagem C. E a camada básica aqui é a camada de hardware, os equipamentos, processador, memória e outros dispositivos. Kernel, núcleo do sistema operacional, sempre permanece na memória do computador residente, contém o código de baixo nível, ou seja, a sua linguagem de programação é codificada em baixo nível. O que é baixo nível? São códigos já traduzidos para a linguagem binária ou hexadecimal, tá? Gerencia memória e outros dispositivos, né, incluindo também recursos de processamento, inicializa os aplicativos e gerencia compartilhamento de recursos computacionais, memória, vídeo, processador. O shell, pessoal, esse aqui é um outro termo utilizado. Pois não? Desculpa, o que são os códigos de baixo nível mesmo? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para cá. Primeiramente, eu tenho que retornar à fala anterior de linguagem de programação, né? Quando nós apresentamos para vocês esta expressão baixo nível, automaticamente acho que acende um sinal vermelho para vocês, o estado de alerta, né? Já dá uma resposta neural de vocês. Opa, professor, baixou o nível, aí o que houve aí? Vai falar algum termo de baixo calão, alguma coisa, é palavrão? Não. Dentro de linguagem de programação, nós temos classificações de linguagem de programação. Lembrando que linguagem de programação são códigos que eu uso para criar programas. As linguagens de programação que funcionam próxima do equipamento são as chamadas linguagens de nível baixo, porque elas atuam diretamente em nível eletrônico, em nível binário. Todo dispositivo eletrônico, por que eletrônico? Porque por ali trafegam elétrons. Ele funciona à base de eletricidade, energia elétrica. E a energia elétrica é a energia gerada pela troca de elétrons, positivos e negativos. Todo dispositivo eletrônico, ele funciona através da presença e ausência de corrente elétrica. Quando eu ligo, tem corrente elétrica. Quando eu desligo, não tem. Linguagens de nível baixo ou de baixo nível são linguagens que atuam diretamente no nível binário. Ou seja, trabalha com códigos em números binários e hexadecimais. Isso aqui é meio que pesado, difícil. Porém, isso aqui, no passado, há 50, 60, 70 anos atrás, os programadores tinham que criar programas para atuar no nível mais baixo, usando códigos de baixo nível, para que os dispositivos eletrônicos conseguissem entender, porque não havia como traduzir o que nós entendemos como ordenação de comandos. Por exemplo, quando você clica em alguma coisa com o seu mouse, ou quando você toca na tela do Android aí do seu smartphone, ele também vai executar um código de baixo nível. Mas isso está programado no kernel do Android, que foi compilado para chegar nesse nível. O que é compilação de um programa? É esta tradução. Porque hoje em dia, nós não programamos mais em linguagem de baixo nível.
no nível mais baixo da atuação, que é em nível binário, próximo do entendimento eletrônico. Nós temos linguagens que usam códigos muito próximos dos termos em inglês, que são as chamadas linguagens de alto nível. Porque nós trabalhamos, por exemplo, linguagem C usa programação que, enfim, os termos basicamente consistem em termos em inglês. Java, JavaScript, C++, enfim, as linguagens de hoje, chamadas linguagens de alto nível, elas não usam códigos binários próximos ao nível eletrônico, ao nível da máquina, então não são baixos. Então, baixo nível significa uma linguagem que os dispositivos eletrônicos entendam diretamente, que elas não precisam ser compiladas, traduzidas para o nível dele. Hoje, nós utilizamos linguagens de alto nível, programadas basicamente com inglês, né? Linguagem C, Java, como disse aqui, nós temos o Python, temos um monte de linguagens no mercado, cada um com uma vertente mais direcionada para uma finalidade ou para outra, mas basicamente todas vêm do inglês. Pois não? Eu tenho outra pergunta sobre peças de computador. Será que é possível a energia estática do nosso corpo queimar um componente do computador? Totalmente possível, viu? E como é que isso funciona? Será Vamos lá. que tem algum segredo? Eu estava lendo que precisa colocar a mão na parede ou andar descalço, que assim evita com que esses acidentes... Então, deixa eu aqui concluir o raciocínio do baixo nível aqui para a nossa colega, e aí eu já explico isso para você. Em relação à questão da linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível, tudo bem? Deu para ter uma noção, porque assim, o entendimento mais a fundo, isso não é tão simples, mas eu estou passando para vocês aqui o conceito do que é uma linguagem de programação, que é o código que eu uso para descrever programas. Programas, o que é um programa? É um conjunto de instruções para um computador executar funções. O sistema operacional, ele é um programa. Qual que é a função do sistema operacional? Permitir que nós utilizemos o computador. Acessar a internet, acessar uma aula, praticar um jogo, digitar um texto num editor, são vários usos. Mas para que ele possa fazer tudo isso, ele foi programado por alguém. E alguém programou o Windows, ele também é um programa. Dentro do núcleo do Windows, do kernel do Windows, né, o kernel significa a parte interna, existem códigos que foram programados, que quando eles são compilados, eles estão nesse nível aqui, no nível mais baixo, que a combinação de tudo isso vai, lá no final das contas, o processador, a memória, eles não entendem uma linguagem que usa inglês, eles só entendem que vai ter eletricidade e não vai ter. Eu simplesmente chaveio isso eletronicamente, são chaves. Quando eu quero que passe corrente elétrica, eu ativo, quando eu não quero, eu desativo. E aí vem o binário, zeros e uns, que é o baixo nível, que precisa ser convertido. Perfeito? Professor, então o kernel é considerado um programa? O kernel é o núcleo do programa, é a parte interna do programa, é onde está toda a funcionalidade combinada deste programa. Todos os códigos. Perfeito, onde estão os códigos, o que está por trás dos bastidores do Windows, porque por trás da tela, não só do Windows, tá? Do Windows, do Android, por trás dessa telinha bonitinha que você vê no Android, que você toca o dedinho e as coisas acontecem, existe um universo de códigos programado dentro do núcleo dele para realmente aquilo acontecer, senão não acontece, não tem como. Alguém programou, quando você coloca o dedinho ali na tela para executar uma função, o evento touchscreen ali, o tocar a tela, vai disparar uma ação que foi prevista e programada antes. É a mesma coisa, você vai num terminal de banco, vamos lá, autoatendimento, quando você clica em sacar alguma coisa, executar um saque, escolhe o valor e o dinheiro sai, aquilo foi programado para acontecer. Funciona como um cérebro, né, praticamente. Basicamente, que precisa ser programado. Ele tem que receber essas instruções antes. E aí, esse é o trabalho do programador. Uhum. E só para recapitular, os códigos de baixo nível funcionam próximo do equipamento, ou seja, próximo do nível eletrônico, e usa o código binário, nível binário, no caso. Isso, códigos binários e hexadecimais, porque é essa linguagem que dispositivos eletrônicos entendem. Na verdade, não é só uma linguagem, né? O dispositivo eletrônico, ele funciona e para de funcionar.
A base do quê? Ligado e desligado, 0 e 1. Isso é binário. 2 dígitos, 0 desligado, 1 ligado. Todos os códigos aqui, no final, quando são convertidos, compilados para o baixo nível, eles se transformam numa sequência de zeros e uns. E acima e nesse sentido é que vai funcionar processador, memória, tudo com zeros e uns. 0 para 1 funciona, 0. E a combinação, a tradução de tudo isso chama-se compilação. O baixo nível é atuar nesse nível de código. Que, olhem, pasmem, no passado, os programadores tinham que fazer desta forma. Vou falar para vocês, tá? Na minha faculdade, não que eu seja tão do passado assim, mas para quem for fazer hoje, por exemplo, engenharia da computação, vai entender, vai fazer assembler. Eu, na minha época, não tinha engenharia da computação, era bacharelado em ciência da computação. Eu tinha uma aula sobre assembler, que era linguagem de máquina. Linguagem de máquina e baixo nível são sinônimos. Programava tudo com 0 e 1 e códigos hexadecimais. Era algo meio que estranho. Não vou falar para vocês que era fácil, não, era bem difícil. Tudo bem? E se hoje alguém aqui for seguir carreira na área e for estudar engenharia da computação, ou tecnologia da informação, ou ciência da computação, em algum momento vão encontrar este nome, Assembler. Assembler é uma linguagem de baixo nível, né, que é uma linguagem de máquina, mas uma coisa eu posso falar para você. Quem entende o mais difícil, tudo depois, nada depois te impressiona. Basta você estar diante de algo com um grau de complexidade muito maior, que depois todos os desafios que surgirem se tornam normais, porque você não vai se assustar mais com nada. Mas não tem dificuldade, tem aquela questão do desafio. Quando a gente gosta, né, aquela questão, por isso que é muito legal a gente estar numa área de estudos, que a gente tem alguma identificação com aquilo. Logo de cara você vai perceber, talvez tem alguns aqui que vão se encantar por programação, tem outros que talvez gostem mais de design, tem outros que gostem mais da parte de banco de dados, tem outros que vão ter mais afinidade com redes. Cara, informática tem muitas opções. Programar é uma delas. Tudo bem? Sim. Eu comecei como programador. Oi, pois não. Perdão, por que próximo ao nível eletrônico só funciona código binário e não os códigos em inglês, as linguagens em inglês? É justamente por aquilo que eu falei para você, né? Como é que você acende uma lâmpada? Você hoje pode falar com ela, né? Através de um assistente de voz. Se você tiver na sua casa um assistente de voz e a sua casa for automatizada, você pode chegar e falar, Siri, acenda a luz. Ou turn on the light. Ela vai acender a luz para você. Mas porque ela já está programada para isso. Quando você vai no seu interruptor e aperta o interruptor, você fecha a passagem de corrente ali. Ela passa a receber corrente elétrica e acende. Ah, entendi. É corrente elétrica ligado e sem corrente elétrica desligado. Internamente, todo dispositivo eletrônico, olha o nome, eletrônico, ele funciona à base de eletricidade. Ou tem ou não tem. O 0 representa que não tem, que está desligado, e o 1 representa o estado ativo, que ele está energizado. Isso é chamado entendimento binário, porque tem dois estados, bi, 0 e 1. Toda a conversão para a linguagem de máquina usa códigos binários e hexadecimais, que são letras e números. E essa é a linguagem que um dispositivo eletrônico, para que você possa programá-lo, entende. Entendi. E é chamado de baixo nível. Não porque é feio, não é porque ele está no nível do equipamento. É como se o código binário desbloqueasse e bloqueasse a passagem de energia? Não que ele bloqueie, ele representa isso. Quando você quer representar que tem energia, você põe 1. Quando você quer representar que não tem, é 0. Eletronicamente falando. Sim. Perfeito? Acho que entendi. Mas isso é no caso, pro sistema operacional entender que você representa? Na verdade, é para ele conseguir se comunicar com os dispositivos eletrônicos, porque memória é um dispositivo eletrônico, a placa-mãe é um dispositivo eletrônico, o processador é um dispositivo eletrônico, o seu videogame em casa é um dispositivo eletrônico, a nossa televisão é eletrônica, tudo que é eletrônico funciona com elétrons, eletricidade.
Tudo bem? Sim, É nesse entendi. sentido. Obrigada, Tranquilo? professor. Opa, perfeito. Com E hardware, por né? gentileza, só para voltar na pergunta do nosso outro colega aqui, que eu não esqueci, por gentileza, dá para repetir? A pergunta foi sobre... Alguém Opa, perguntou algo... Oi, pois a não. pergunta foi sobre prejudicar ou queimar os dispositivos com a energia estática do corpo. Energia estática do corpo, a chamada eletrostática. Não, isso é real, né? Isso é possível e, assim, é bem provável, isso pode acontecer, né? Tanto é que quando nós compramos hoje, por exemplo, um equipamento, uma peça, né? Você compra uma placa-mãe, compra uma placa de vídeo, uma memória, ela vem numa caixinha, muitas vezes, e ela vem numa embalagem, que muitas vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acham que aquilo ali é um saquinho plástico comum. Não é, aquilo é uma embalagem antiestática, para que você possa colocar a sua mão e aquilo ali isole o dispositivo. O que é a energia eletrostática, senhores e senhoras? Muita gente, por falta de conhecimento, ou às vezes por negligência, ignora a energia eletrostática. Fala, isso é bobagem, isso não acontece. A maior prova de que a energia eletrostática é presente e constante em nosso dia a dia, na nossa vida, primeiro que você está vivo, né? Então, se você está vivo, circula elétrons por você, ponto. Né? E até depois que você morre, por um tempo circula, né? Porque nós somos também uma espécie de condutores. Perfeito? Condutor é todo elemento que conduz energia. Isolante é aquele que não conduz. Semicondutor é aquele que conduz mais ou menos. Então, vamos lá. No entorno do nosso corpo, circula uma camada de elétrons, gente. Lembre aqui das aulas de física. Nós temos elétrons positivos e negativos, né, que circulam pelo nosso corpo, normal. Acontece que, por algumas circunstâncias, eles podem entrar em algumas, digamos assim, em algum momento de pico. Não digo pico, mas alguma anomalia ali, né? Por exemplo, se você esfregar as suas mãos aqui agora, num dia frio, é normal. Se você estiver um dia muito frio, uma temperatura baixa, e esfregar a palma da mão. O atrito das palmas da sua mão, quando você faz esse atrito, isso gera uma energia que aquece. O que aqueceu? Foi só atritar a mão? Não. O atrito das palmas da mão vai estimular a troca de elétrons e há este aquecimento. Neste estímulo, onde você tem uma troca de elétrons mais constante, se de repente você pega um componente eletrônico mais sensível, você pode transmitir esta carga que está um pouquinho mais elevada para aquela peça e sim, você pode causar uma avaria. Não significa que vai, mas pode. Existe essa possibilidade. Mas isso é remoto, professor? Não. Se fosse, gente, as embalagens antiestáticas não estavam aí. E não existia também isolamento estático para se trabalhar com montagem de computadores. Todo lugar que você trabalha com manutenção de computadores, você tem uma bancada de trabalho que tem alguma espécie de isolamento estático. Seja uma bancada emborrachada, ou, né, geralmente também os funcionários, os técnicos trabalham com alguma pulseira que esteja, digamos assim, isolando isso. Só para mostrar para vocês aqui, ó, pulseiras antiestática. Que legal que a gente vai falando. Ó, tudo isso aqui são pulseiras antiestáticas, tá, gente? Para que serve a pulseira antiestática? Justamente para isso, para que ela traga para esta pulseira, digamos assim, esta carga a mais que você, por algum motivo, pode estar carregando ali, e ao invés de direcionar isso para o dispositivo que você vai manipular e causar uma avaria, ele vai transmitir para outro lugar. Algumas delas, ó, deixa eu até pegar a imagem aqui, que vai ficar maior. Ó, você tem a pulseira, você tem um cabo, e você tem aqui uma braçadeira, né, que alguns chamam de braçadeira no estilo jacaré. Aonde você prende esta presilha aqui, esta braçadeira? Geralmente em alguma estrutura metálica, para que essa descarga de elétrons vá para algum outro metal, e não para o dispositivo. Isso é muito comum, tá? Quando você não tem
uma bancada de borracha para trabalhar, quando você não tem uma pulseira antistática, uma coisa importante, vai manusear, né, uma peça de computador, vai desmontar o seu computador, é recomendável que você esteja devidamente calçado, que você não esteja com os pés no chão, porque senão você vai fechar o aterramento, que é a descarga, e você fecha no dispositivo, e você pode avariá-lo. Pode, não significa que vá. Quando nós estamos trabalhando na montagem de equipamentos, ou quando nós vamos prestar um serviço para alguém, e você está ali para resolver o problema, você se certifica de todos os aspectos para que você não piore o problema, né? E nós sabemos que isso pode acontecer. E para quem duvida, por exemplo, uma coisa muito simples de explicar isso são as telas dos smartphones de vocês. As telas dos smartphones, nós temos várias tecnologias de telas touchscreen, tá? Uma delas, que ainda é muito utilizada, são as telas chamadas de capacitivas. As telas touchscreen capacitivas, olha o nome, capacitiva, tem alguma semelhança com capacitor? Sim, tem a ver. Capacitor é um componente eletrônico que armazena energia em placa-mãe, e ele armazena energia para distribuir esta energia equilibradamente para o dispositivo que vai usá-la. Essa é a função de um capacitor, ele acumula energia. Uma tela capacitiva, ela vai receber elétrons de você, de nós que estamos usando. Quando você for tocar a tela do touchscreen, os elétrons que estão circulando pelo seu corpo, pela ponta do dedo, vai fechar uma coordenada com a tela. E ali você estabelece o toque. As telas capacitivas, elas foram um avanço na tecnologia touchscreen, porque antigamente nós tínhamos, primeiramente, como modelo inicial, as telas resistivas. A tela resistiva, ela funcionava como se fosse, vamos lá, fazendo um exemplo visual, tá? Como se você pegasse duas folhas de sulfite, por exemplo, uma na frente e outra atrás, e você tivesse que apertar a primeira para encostar a segunda. E ali você tinha uma coordenada estabelecida. Qual era o problema da tela resistiva? Era a precisão. Quando eu era muito rápido, eu tocava 2 lugares ao mesmo tempo. Ela tinha uma certa dificuldade de identificar. A tela capacitiva, ela veio para resolver. Você, na verdade, não precisa nem de fato tocar. Se você aproximar bem, já tem a transferência de elétrons para a tela. Esse elétrons da onde? Que circula naturalmente no nosso corpo a todo momento. E é por isso que quem trabalha com montagem e manutenção de computadores deve usar ou uma pulseira antistática, tem que estar devidamente calçado, e aí vem as colocações que o jovem mencionou. Se você não tem uma bancada antistática, se você não tem uma pulseira, é recomendável que antes de trabalhar, antes de começar a mexer nas peças, você pegue suas mãos e coloque sobre alguma peça metálica, para que você descarregue qualquer possibilidade de alguma sobrecarga eletrostática, que ela pode ser causada, gente. Tá? Muitas vezes, vamos lá, a galera que curte um topete aí, que faz um corte no cabelo e fica toda hora passando a mão no cabelo para ajeitar o topete, o cabelo estimula demais. Se você ficar passando a mão no cabelo e for mexer na peça, você pode dar um problema, porque você está estimulando elétrons o tempo todo. Então, são algumas práticas que, quando a gente está fazendo o trabalho de manutenção, a gente evita. Por exemplo, ficar colocando a mão no bolso toda hora e tirando, porque o simples fato de você friccionar as mãos, mesmo entre as mãos ou na própria perna, né, na calça, no jeans, no bolso, atritou, gerou elétrons. Você estimula, e esse estímulo pode dar algum problema sim. Muito comum nas aulas práticas, quando nós estamos em aula prática, em aulas de manutenção, quem tem cabelo comprido tem que estar preso, né? Não se usa nenhum tipo de material condutor, relógio, pulseiras, alianças, anéis, tudo a gente retira. No curso de manutenção, a gente retira. Para a aula prática, tem que tirar, porque são materiais condutores de eletricidade. Isso pode, não significa que vai, mas de um ambiente profissional, você preza pela segurança das pessoas e principalmente também porque ali, veja bem, são equipamentos de baixa tensão, tá, gente?
quando a gente está lidando com equipamentos de baixa tensão, significa que não há risco de vida ali, ou risco de morte. O risco está para o funcionamento do dispositivo. E lembrando que quem está prestando o serviço de manutenção tem que se precaver desses detalhes para que você não cause um mal, né? Você está ali para resolver. Perfeito? Senhores, estou olhando aqui no relógio, já passamos do nosso horário. Temos que ir para a aula de APDS, se não me falha a memória, hoje é quarta-feira. Gente, eu agradeço vocês pelas perguntas, porque nos dão a possibilidade de enriquecer o conteúdo da aula. Tá ok? Na próxima semana, deixa eu voltar aqui para o kernel, a gente conclui esse assunto e já entra na parte aqui também dos tipos de funcionamento dos sistemas operacionais, tudo bem? E vamos correr rapidinho para a aula de APD com a professora Andréia, que deve estar nos aguardando lá, correto? Gente, já disponibilizei a primeira parte gravada no YouTube, também farei o mesmo, acho que até o final do dia. Na próxima semana concluiremos o assunto. Não sei se consegui fazer entender a questão aqui da descarga, né, da eletrostática, que é algo muito sério, não é mito, é fato, mas que não é algo difícil de explicar, a gente só precisa de um tempinho. E eu usei aqui o exemplo da tela touchscreen como um uso positivo da nossa energia estática através dos elétrons do nosso corpo. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente poder finalizar. Estou vendo que a Giovana está com a mão levantada. Giovana, mais alguma pergunta para a gente poder finalizar e partirmos para a aula de APDE? Eu tinha esquecido a mão levantada, mas eu vou aproveitar para perguntar. Tem algum arquivo, PDF ou vídeo, sei lá, para a gente se aprofundar um pouco nessa parte do sistema operacional e tal? Tem vários, gente. Assim, aqui nas aulas eu vou disponibilizando. Sim, eu tenho a apresentação de hoje, temos o site que eu estou disponibilizando e posso direcionar outros canais para vocês. Por exemplo, eu posso fazer isso sim, temos vários. Como disse, a internet hoje, como fonte informativa, ela tem muitos, mas muitos lugares para a gente pegar material de ponta, assim, material profundo. Porém, para um primeiro ano, eu tenho que selecionar isso bem para ajudar vocês e não confundir. Né? Por exemplo, eu gosto muito do material do Olhar Digital, do Tecmundo, da Univesp, mas da Univesp, para vocês, nesse momento, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, não ajuda. São abordagens muito densas. Então, assim, a gente primeiro precisa ter uma base de conhecimento melhor para conseguir acompanhar uma videoaula ou um artigo da Univesp. É muito bom, mas nesse momento não é o melhor conteúdo para vocês absorverem. Eu prefiro sempre pegar alguma coisa mais simples, não tão profunda, mas que permita essa chegada, vocês estão entrando no meio, para que, de um determinado momento, assim, a gente comece a vir com informação um pouquinho mais detalhada, mais pesada, para vocês conseguirem entender. Agora, no momento, Giovana, a gente começa com exemplos mais simples, pegando artigos menores aqui do Tecmundo, Olhar Digital, com uma terminologia mais simplificada, para permitir essa entrada. É uma espécie de boas-vindas, né? Eu tenho que ser técnico, mas eu tenho que ser receptivo para conseguir fazer vocês entenderem. E a gente está começando, mas vamos fornecendo sim, faço questão de estar ajudando vocês nisso. E teremos, em 3 anos, nós teremos muito tempo para ver muita coisa. Fique tranquila, mas eu faço questão de fornecer sim, beleza? E, vou parando aqui, senão a gente vai atrapalhar a aula da professora Andréia, já passei um pouquinho, bastante, né? Mais de 10 minutos. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Estou encerrando a gravação.